Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Eu acho que eu vou colocar o fone só um instantinho, porque como eu estou só com o computador, aí eu não vejo vocês, eu fico vendo só a tela. Bom, então hoje eu trouxe aqui os óleos essenciais, né? Para trabalhar o elemento metal. Eu coloquei uma introdução aqui, na verdade, que já tinha lá no elemento fogo que a gente tinha trabalhado, mas como já tem algum tempo, aí eu trouxe novamente os slides, né? Que a força que opera o universo é a mesma força que opera na essência, ou seja, né? É a força universal, né? É uma só, que atua em tudo e em todos. Então, que essa força, né? É o que é a força viva e invisível que permeia todo o universo. E então eu trouxe aqui uma foto Kirlia, né, de uma folha, de um vegetal, mostrando, né, que essa luz, né, essa frequência energética que os vegetais têm, né? Essa foto a gente consegue perceber. E então essa mesma frequência, né, que é a luz que é impressa nesse vegetal, ela vai ajudar, né? Vai entrar em ressonância com o nosso corpo, né? Trazendo, então, favorecendo o retorno ao equilíbrio, né? Que é ajudando, então, ao retorno do equilíbrio biológico. E trazendo, então, essa questão das frequências, né? De cada óleo vegetal ou óleo essencial, eles têm um código específico, né? Cada um tem, seria a gente usa um termo assim, uma chave, né? Que abre uma portinha, que trazendo, então, esse código traz informações específicas, né, próprias de cada um, de cada ser vegetal, né, que vai criar, então, em nós esse fluxo, né, proporcionando, então, os equilíbrios harmônicos das nossas estruturas celulares. É o que vai propiciar, então, o retorno de um equilíbrio, de uma frequência energética mais equilibrada no nosso organismo. Aqui é uma gota de óleo essencial de lavanda, né? A foto Kirlian do óleo essencial de lavanda e da flor da lavanda, né? Só comprovando, né, que ele está carregado dessa informação inata, né? Cada um, como falou anteriormente, tem esse código, né? Então, os óleos essenciais para o elemento metal, na aula anterior do projeto, né, a Rosana trouxe o elemento metal, né, trouxe as características gerais deste elemento, e aí hoje eu trouxe os óleos essenciais que podem nos ajudar a equilibrar este elemento, né. Aí, só relembrando algumas características do elemento metal, o metal ele está relacionado, né, com o pulmão, os meridianos principalmente, né, do pulmão e intestino grosso. E a emoção, né, que ele está muito associada a esse elemento metal é o pesar, né? Pesar, na verdade, a gente pode ter aí como o lamento. Então, são vários, como diz, são vários adjetivos assim muito próximos, né, em relação ao pesar. Mas o metal, relembrando aqui, ele está associado à respiração, né? É a entrada e saída, né, de ar dos nossos pulmões. Lembrando que o pulmão, ele, ele é o órgão, né, muito relacionado com aquele palácio dos relacionamentos que a gente viu, né? O, o pulmão é o órgão, assim, vamos dizer, chave, né, do relacionamento, tá? E ele é o órgão que governa o ki, toda essa energia. Tanto é que quando a tristeza afeta muito o pulmão. E quando essa tristeza afeta o pulmão, ela dissolve esse ki, né? É onde a gente enfraquece e abre a porta, né, para doenças, né, desequilíbrios, tá? A gente poderia dizer assim que o pulmão seria
o ministro das Relações Exteriores, né? Então, que ele está relacionado mesmo, né? Que a gente viu lá no Palácio dos Relacionamentos, né? Então, trabalhar esse elemento, né? Para a gente conseguir também avançar nesse palácio. E o elemento metal, esse ritmo constante, né? De fazer entrar e deixar sair, que é próprio, né? Do pulmão, o metal está relacionado com isso, está relacionado com a manutenção e dissolução dos vínculos energéticos, com o aperfeiçoamento da sabedoria, com a habilidade de encarar a verdade e tornar-se uno com ela, tá? Então, é nossa relação, né, com o meio externo, ele tá muito intrinsecamente relacionado com esse elemento, que é o metal. Aí, novamente, eu trouxe, assim, umas características gerais, né, do elemento metal. O órgão, né, do metal é o pulmão, e a víscera, né, é o intestino grosso, ou seja, é um assistente do pulmão, é o intestino grosso, tá? Então, os meridianos do pulmão e do intestino grosso. Ó, gente, a desculpa, porque aqui ficou fogo, mas aqui não é fogo, não, é metal. Eu vou corrigir isso aqui depois, tá? Aqui, ó, o metal, né? Quais são as emoções relacionadas ao metal e os atributos, tá? A expressão do metal, né? As atitudes que a gente tem em relação a esse elemento é o pranto, o lamento, tá? O sentimento é tristeza e ansiedade. Quando a gente está com esse sentimento, né, a gente expressa nessa forma de tristeza, é desequilibrado, quando está o metal desequilibrado, a gente expressa nessa forma, tá? De tristeza, ansiedade. E a emoção negativa, ou seja, quando ele está em desequilíbrio, a gente vai expressar uma emoção através das lágrimas, às vezes a gente não deixa ir, né? Não deixa ir, se apega muito, né? Tem aquela questão do deixar ir. Assim, você tem, por exemplo, né, um luto. Você vive o luto e segue adiante, né? Deixa eu ver se alguém está precisando de entrar aqui, só um instantinho. Você vive o luto e segue adiante. Mas às vezes tem pessoas que não deixam seguir, né? Não deixam seguir adiante. Estou vendo se alguém precisa de entrar aqui, porque eu estou só com uma tela. Eu acho que não. Vou voltar lá. Só um minutinho, gente. É a Rosana falando que não conseguiu mesmo. Não está nem abrindo o link. Ah, tá. Tá bem. Voltou a minha tela? Vocês estão vendo a tela novamente? Voltou? Sim. Tá. Tá bem. Então, gente, aqui nós temos, né? É porque todos os elementos a gente tem, né? Energia yin e yang. Quando o indivíduo, né? Ele está desequilibrado para a energia yin, com esse elemento, né? Com o metal em desequilíbrio para a energia yin, aí ele tem uma dificuldade de formar vínculos duradouros com outras pessoas, ou tem receio de criar novos relacionamentos, por medo da perda, né? De relacionar com uma pessoa e depois vir a perdê-la. Não tem uma participação muito ativa, é uma pessoa mais, assim, introspectiva, tímida, e vive muito no passado, né? Como a gente viu lá em cima, né? Se agarra, né? Numa coisa, se prende, não deixa seguir, né? Tem que viver aquilo, mas seguir em frente. Ela não, vive no passado, vive lamentando, tá? Que é a pessoa que fica resmungando. Quando o desequilíbrio está mais voltado para o tipo yang, aí o que acontece? Essa pessoa, ou ela suprime, ou então ela se apega à própria mágoa. Aí fica falando das próprias aflições e vai contaminando as outras pessoas com sua negatividade, né? Aquela pessoa muito pessimista, né? Tá sempre
só vendo o lado ruim das coisas, tá? E ela usa novos relacionamentos só para amenizar mágoas passadas não resolvidas. Agora, qual que seria o ideal, né, de uma pessoa que está com o elemento metal em equilíbrio? Ela permite, né, ela vai viver o processo de luto, mas se desprende do passado, ela não vai ficar vivendo naquele passado, né? Ela vive, tenha, né, a sabedoria daquele momento, o aprendizado, né? Que todo aprendizado é para o nosso crescimento, né? E segue adiante. Ela vai participar da vida e formar novos vínculos. E não vai ter bloqueios por medo de perder, né? O que acontece lá quando a pessoa está mais voltada para o tipo com metal, né? Elemento metal desequilibrado para o tipo I. Esse é o ideal. É claro que tudo tem o ideal, mas, né, a gente está sempre em altos e baixos, que é o natural, e a gente tem que tentar observar, né, quando a gente entrou nesse processo, né, ou no excesso, ou na falta, e tentar harmonizar, né? Para isso que eu trouxe hoje alguns olhinhos que vão tentar ajudar a equilibrar esse elemento. O elemento metal também, no campo emocional, né, ele está muito voltado para essa, como a gente falou que é do relacionamento, né, a interação com outras pessoas, no nosso desenvolvimento de percepção sensorial, então ele vai trabalhar muito a questão instintiva também, né, nossa consciência primária, né, a gente ter mais inspiração, e é um elemento que nos permite ficar, né, ordenar melhor as coisas, né? Quando a gente consegue perceber melhor, ver melhor, a gente consegue ordenar melhor as coisas e saber colocar os limites, né, adequados às situações, às diversas situações. Quando o metal está em desarmonia, aí a pessoa vai ficar, né, com muita agitação, inquietação, é uma pessoa muito melancólica, como a gente viu lá, né, que ela lamenta, né, vive no passado, então ela está sempre com tristeza, vive com arrependimentos, é uma pessoa mais retraída, apreensiva, pessimista, né, fica mais distante, porque ela não quer muito se relacionar, então ela mantém o distanciamento, é indiferente, né, as coisas que estão acontecendo, às vezes, ao seu redor, isso é em desequilíbrio, né? É muito vulnerável, então, apresenta uma baixa resistência, porque o pulmão, ele é um órgão, né, que ele mantém o nosso Qi de defesa geral. Então, se o pulmão, né, o elemento metal está em desequilíbrio, ele vai ficar, né, muito com a resistência baixa também, vulnerável, não só os relacionamentos, mas a sua própria imunidade, né? E vai ter uma instabilidade mental e emocional. Então, a intenção terapêutica, né, para equilibrar esse elemento metal, vai ser revigorar, né, trazer mais energia, abrir, né, expandir mais, né, já que o pulmão, né, é nosso órgão de respiração, deixar ir e vir, então ele vai expandir, abrir principalmente o pulmão e a respiração. Então, alguns óleos que eu trouxe hoje para equilibrar o elemento fogo, dentre eles eu trouxe o tea tree. O tea tree, gente, tea tree, assim, ele é pura luz, né? Então, ele transforma nosso lado sombrio em um corpo radiante, através do ancoramento do corpo de luz no plano físico. Então, o titri, só você conseguir passar, né, o titri nas palmas da mão, passar no entorno do campo, na aura, você já traz, né, um revigoramento, já traz muita luz, tá? Tanto para o corpo físico, quanto para o corpo etérico, propriamente. E com essa luz, né, a partir do reconhecimento das sombras do eu, ele vai clarear nossa mente, né? Aí você vai ter mais inspiração, vai conseguir ter uma melhor percepção das coisas, uma nova consciência.
Deixa eu ver se ninguém está me chamando aqui. Só mais um minutinho, pessoal. Tentando entrar. É bom a gente ter duas telas, né? Que aí não acontece isso. Bom, então, o Titri também, ele vai ajudar a eliminar, né, aquelas toxinas que estão agregadas na nossa memória celular, tá? Facilitando, então, uma transformação. Nós vamos fazer essa eliminação da memória celular. Nós não estamos vendo a tela do slide, não. Não, só um Não. instante. Eu devo ter tirado aqui o compartilhamento. Voltou? Voltou, Edu? Voltando. Ah, tá. Valéria já experimentou, Valéria? Eu amo o Titri, gente, amo. Tô cheirando ele aqui. Nossa, acho um dos aromas mais espetaculares. Adoro. Então, a energia dele, né, do Titri, ele expande todos os chakras. E aí ele alinha também todos os chakras com o chakra da coroa. Aí você consegue, né, ter novas percepções, novas convicções. E vai dissipar o estresse mental, aqueles pensamentos densos, tá? E podem ser substituídos, então, por novas atitudes, novas energias. O Titri, ele nos possibilita isso. Em relação ao elemento, né, metal especificamente, ele fortalece o Eiki. O Eiki é a energia de defesa geral, nossa energia defensiva, como eu falei anteriormente. Então, quando a pessoa está, né, com a baixa imunidade, ela vai ter baixa resistência, infecções recorrentes, vai ficar com uma letargia. O Titri, ele vai trazer esse fortalecimento dessa energia de defesa. E fortalece o Qi dos pulmões, tá? Principalmente quando a pessoa está com esses processos de bronquite, sinusite, resfriado, gripe, respiração curta, né? Ele também aquece o triplo aquecedor inferior, né? Porque nós temos o superior, o médio e o inferior. Nos casos de cistite, corrimento vaginal, vai ajudar. Porque aqui não só a questão energética e imunológica, mas a gente sabe que ele tem uma ação física também, né? O título. Ele tonifica o Qi do coração. Então, quando a pessoa está com palpitações, circulação sanguínea fraca, debilidade nervosa e falta de concentração, o Titri vai ajudar. Isso tudo está relacionado com o elemento metal, tá? Que relaciona com o pulmão, né? Ó, e como a gente pode estar utilizando o Titri para equilíbrio do metal? Massagear os meridianos do coração e do pericárdio. Ó, faltou o coração aqui, esqueci de colocar. Os meridianos do coração e do pericárdio. Aí, o que é que ele vai promover? Ele vai dissolver essas emoções, né? Que mantém o coração fechado, tá? Acima do joelho, ele vai liberar os hormônios do coração. E meditar com o óleo de Titri restaura o prazer, expande e transforma a escuridão em luz, né? Já que a gente falou que o Titri traz muita luz. E trazendo luz, ele traz também mais discernimento, né? Para que a gente possa, então, estar percebendo melhor, né? As situações, né? Aqui, então, está o esqueminha mostrando o meridiano do pulmão, né? Que pega aqui no polegar, do pericárdio, começa no dedo médio, e o do coração, que eu esqueci aqui o mapinha. Outro óleo, gente, que eu trouxe também para equilibrar o elemento metal é o eucalipto. Vocês podem observar que esses óleos, né, tanto de trigo quanto eucalipto, eles ajudam muito também nas questões respiratórias, né? Que é exatamente o órgão, né, do elemento metal.
A energia do eucalipto, ela vai ajudar a perceber que não precisamos manter vínculos disfuncionais. Às vezes as pessoas mantêm relacionamentos que não estão fluindo bem e elas não percebem, né? Vai levando, e isso vai fazendo, vai propiciando com que esse elemento vai desequilibrando até um ponto da própria pessoa entrar num processo mesmo patológico, que ela não percebe. Então, o eucalipto, ele ajuda a pessoa a ir percebendo isso e compreender qual que é o papel dela naquela relação que está disfuncional, tá? Aí ela colocar, né, a gente viu lá no início, o elemento metal, ele, quando ele está equilibrado, a pessoa vai aprender a colocar os limites, né? Os limites saudáveis. E o óleo de eucalipto, ele ajuda nessa questão. Ele também ajuda a liberar a tristeza retida nos pulmões, porque quando o pulmão, né, a Rosana colocou lá, né, na aula do elementos, né, dos elementos, do elemento metal, na aula anterior, ela colocou isso, que a tristeza, né, está muito relacionada quando o pulmão está em desequilíbrio, né? Então, o eucalipto, ele ajuda a liberar essa tristeza retida no pulmão, e com isso, também expande, né, os corpos mental, emocional e etérico, tá? E a tristeza vai ficar retida não só no físico, mas quanto no corpos, né, nos corpos mental, emocional e etérico. Aí libera de todos esses corpos, né? Aí expande, né? A dor e melancolia cria um estado de separação, né? O eucalipto, então, ele abre o coração e vai alinhar essa separação, né? Ele vai proporcionar o quê? A união, né? De todos esses corpos, o que propicia, então, uma compreensão da pessoa se sentir mais conectado com todas as coisas e vai se perceber na unidade. Ela vai se perceber como um indivíduo dentro da unidade, tá? Não sei se ficou claro aí. Porque a partir do momento que você vai tendo também, né, a estima por si mesmo, você vai se perceber como indivíduo, mas dentro do todo. Aí a gente pode utilizar o pulmão para dispersar, né, flebofrio dos pulmões, nos casos de resfriados, sinusites, laringites, bronquite crônica e melancolia. Todos esses processos, quando o elemento metal está desequilibrado. Então, o óleo de eucalipto vai ajudar, né? Ele tonifica o qi dos pulmões, então ele vai melhorar a qualidade da respiração, ele promove a captação de oxigênio pelas hemácias, né? Você vai, com o qi dos pulmões equilibrado, tonificado, você vai ter uma respiração melhor, né? Mais profunda, ele fica com aquela respiração curta. Ele eleva o qi de defesa geral, né? O qi defensivo, então ele tonifica o sistema imunológico, e aí ele vai prevenir infecções recorrentes. Está muito, muito relacionado com o titri que a gente viu agora mesmo, né? Ele circula, faz circular o qi, dispersa o frio das obstruções dolorosas, principalmente nas articulações, né? Quando tem frio, reumatismo, dores musculares, neuralgias, ele vai dispersar esse frio, o que causa essas dores, né? Então, o óleo de eucalipto vai ajudar. Como que podemos usar o óleo de eucalipto para equilibrar o metal, para a gente não ter esses adoecimentos, né? Que eu falei agora mesmo. Massagear o óleo de eucalipto sobre o meridiano do pulmão libera sentimentos reprimidos de tristeza e vai transformar esses sentimentos em alegria. O meridiano do vaso governador, você pode massagear, né, o óleo de eucalipto sobre ele, e também vai desbloquear aquelas congestões nasais, que ajuda
porque o vaso governador, né, ele passa, né, na linha mediana aqui, na nossa face, tá? E segue atrás pela coluna. Então, ele ajuda a desbloquear, né, as congestões nasais, então você também respira melhor, né? Sobre o meridiano do fígado, ele ajuda a gente a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida e pelo nosso próprio destino. Sobre o meridiano do intestino delgado, ele ajuda a gente a reconhecer as necessidades relacionais negadas. Aquelas, quando você tem, né, aqueles relacionamentos, né, não correspondidos, e você insiste nesses relacionamentos, você vai perceber isso melhor, né, e vai reconhecer isso. O eucalipto ainda pode ser usado sobre o meridiano do triplo aquecedor, fazendo massagem, né? Vai liberar antigos padrões de relacionamento, né? Aqueles padrões que não nos interessam mais, né? Não tem sentido mais a gente manter, né? Sobre os meridianos do coração e do pericárdio, o óleo de eucalipto nos ajuda a desenvolver o amor próprio. Porque o pulmão, gente, é um órgão que ele precisa de calor também, né? O frio afeta muito o pulmão. Então, quando você desenvolve um amor próprio, você acaba aquecendo o coração, né? Você tem mais alto amor, mais autoconfiança, automaticamente você aquece o coração. Massagear sobre o tórax expande o chakra do coração, acalenta e nutre os pulmões, né? Da mesma forma que dos meridianos, né? Do coração e do pericárdio. Tá claro, gente? E o terceiro óleo que eu trouxe para gente equilibrar o elemento metal, né? Que está muito relacionado com um óleo que é muito, assim, na literatura, ele é muito indicado também para os pulmões, é o isopo. Ele não é, assim, na Europa ele é muito falado, aqui nem tanto, mas cada vez mais está se falando dele, para todas as questões respiratórias. E o isopo é um óleo, gente, que ele promove um crescimento espiritual, né? Exatamente o que eu falei agora mesmo, no slide anterior, né, do eucalipto, esse crescimento espiritual permite maior autoaceitação. Quando a gente vai tendo mais, à medida que a gente vai aprendendo, né, os nossos aprendizados, né, a gente vai resolvendo as questões, à medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai resolvendo as nossas questões. E com isso, a gente vai tendo uma maior autoaceitação, né? Isso atrai alegria e contentamento. É o que eu falei, quando você tem mais autoaceitação, alto amor, você vivencia mais essa experiência, né, espiritual. E isso aquece, né, o coração. Ajuda a liberar a densidade em torno da aura, e aí a gente livra do que não mais interessa para a gente, não é mais útil. Então, nós temos que dar lugar para energia nova, né? Quando você tira o que não está fazendo mais sentido, né? O que não é útil, você dá espaço para entrada de mais, de coisas novas, né? Energia nova. E aí, sua aura vai ficar mais leve. Ajuda a expandir a energia dos pulmões, relaxa as condições brônquicas, porque você vai aumentar a capacidade de respirar profundamente. Então, esses três óleos, eles são muito parecidos, né? Nessas questões de expandir a energia dos pulmões. Permite a gente perceber medos que estão na mente inconsciente. Ele vai trazer isso para a nossa consciência, tá? À medida que ele vai dissipar o estresse que está no sistema nervoso. Então, você vai perceber e vai liberar. O isopo, então,
a energia dele, né? Ele fortalece também a energia defensiva, porque por que eu trouxe esses três que fortalecem a energia defensiva, gente, esses três óleos? Porque o pulmão é um órgão muito importante, né, para nossa energia de defesa geral, né, para nossa manutenção do equilíbrio, né? Quando você fortalece essa energia, você fortalece o sistema imunológico, e aí você vai adoecer menos. Você vai ter menos resfriados, menos gripe. O isopo, ele fortalece o yang qi dos pulmões, quando a pessoa está com baixa vitalidade, com falta de fôlego, principalmente aquelas respirações curtinhas, bronquite, faringite, sinusite, esses processos das vias aéreas, né, superiores, melancolia, pessimismo. Olha, vejam que essas características, isso eu trouxe da bibliografia, e essas características casam bem com aquelas propriedades todas que a gente viu do elemento metal, quando ele está em desequilíbrio, né? E esses óleos essenciais vêm exatamente de encontro, para ajudar no equilíbrio do elemento metal. Ele dispersa o frio dos pulmões, né? Infecções respiratórias com características pela presença de catarro claro, aí vai, né? Que é característica catarro claro, é do frio dos pulmões. Então, ele dispersa, fortalece o yang-qi do baço pâncreas, quando a pessoa está com falta de apetite, digestão lenta, falta de concentração. Estimula o qi dos rins e aquece o sangue, quando a pessoa tem reumatismo de origem fria. O isopo ajuda aqui nesse equilíbrio, né? Nesse restabelecimento. Como a gente pode utilizar o isopo, então, para o equilíbrio do elemento metal? A gente pode borrifar no ambiente para dissipar emoções carregadas, tá? Ou dissipar depressão, ou transmutar formas de pensamento densas que estão vibrando naquele ambiente, tá? Massagear sobre o meridiano do intestino delgado, porque o intestino delgado, ele começa no dedo mínimo, né? Vai aumentar a vitalidade energética. Sobre o meridiano do pulmão e intestino grosso, lembrando que o intestino grosso é o assistente, né, do pulmão. Ele desfaz congestões de muco nos pulmões e nas vias brônquicas e limpa a tristeza retida na energia do corpo sutil. Lembrando aqui que o intestino grosso é o órgão que é de liberação, né, de dejetos, né? É um órgão, então, de ação. Então, quando a gente se prende muito às tristezas, nas emoções, se a gente não deixa fluir, a pessoa vai ter também intestino preso, né? Não deixa ir, seguir. Então, é igual eu falei inicialmente, né? No caso de um luto, uma perda qualquer, né? Ou perda de um trabalho, um relacionamento, um ente querido, a gente vai vivenciar isso e com o tempo, né? A gente vai tendo um maior entendimento e seguir o fluxo normal de deixar ir. Então, o elemento metal, ele é muito importante nesses processos. Então, massagear o óleo essencial de isopo sobre esses meridianos também ajuda. Sobre os pontos reflexos do intestino grosso, nas mãos e nos pés, não trouxe uma mapinha para vocês, dos pontos reflexos. Ele libera a energia estagnada nessa região, né? E elimina toxinas do corpo físico. Massagear sobre os meridianos do fígado, do baço, ó, aqui o mapinha do fígado, do baço e do intestino grosso, libera toxinas físicas. Como a gente pode estar utilizando esses óleos, né? Teve um óleo aqui que falou, né? Para a gente utilizar no ambiente, o isopo, né? Para dissipar emoções, formas de pensamentos que estão vibrando aquele ambiente. Então, eu trouxe algumas formas de uso. Quando fala massagear sobre o meridiano, alguns óleos a gente pode até pontuar, né? Ele puro, mas de uma maneira geral, a gente dilui os óleos, né? Tá fazendo um óleo aromático. Pode utilizar esse frasquinho
flaconete, ou um frasco Rolon, ou algum outro frasco, né, que a pessoa tenha. Diluir o óleo essencial em óleo vegetal extra virgem. E aí você vai massagear naquele ponto, né, onde está indicando para cada um daqueles óleos, né, sobre o meridiano ou num ponto específico, tá bom? Aí, neste caso aqui do flaconete, que a gente denominou de PIN, né, o óleo aromático, você vai utilizar 4 ml de óleo vegetal extra virgem. Aqui eu coloquei gergelim, que é um óleo de aroma mais neutro, tá? Pode ser linhaça ou um outro qualquer, né? Óleo vegetal extra virgem. Colocar de 1 a 3 gotas do óleo essencial escolhido. Pode colocar, né? No caso aqui, você pode colocar até os 3. Vai homogeneizar e colocar uma gotinha, ou se for, né, no meridiano todo, você pode usar um pouquinho mais, tá? Se você usa num ponto do meridiano, sobre aquele meridiano, você já está atuando sobre o meridiano. E lembrar de manter, né, se o frasco for principalmente transparente, ao abrigo da luz e calor. E no caso do ambiente, você vai fazer um spray de ambiente, colocando 70 ml de água mineral ou água filtrada no frasco, vai diluir, né? Aqui no caso, eu dei esse exemplo, gente, que é para 100 ml, tá? Do spray, 3 ml de óleos essenciais escolhidos. Aqui a gente está considerando que 1 ml tem 22 gotas. Então, se você colocar os 3 óleos essenciais, você coloca 1 ml de cada um. Mas pode ser também bem menos, que esse aqui está tá um pouquinho mais concentrado. Você pode usar num formato vibracional e colocar uma quantidade de gotas bem menor, que vai atuar principalmente, né, que a gente tem um veículo aqui grande de água, um volume grande de água. E aí você dilui os óleos essenciais no álcool, em 30 ml de álcool. Aí o que vai acontecer? Né? 30 ml de álcool em 70 ml de água, essa água vai ficar assim esbranquiçada, um aspecto meio leitoso, tá? Isso é normal de acontecer. Vai agitar bem, manter o frasco, né? Ao abrigo de luz e calor, e vai borrifar no ambiente. Você pode, para dissipar aquelas, né, densidades, para preparar um ambiente, né? Principalmente que tem óleo que, às vezes, ele faz a limpeza do ambiente. Tem óleo que ele te propicia a entrar mais, né? Por exemplo, no momento de meditação, ele vai te facilitar, né? Essa conexão mais espiritual, tá? As referências que eu trouxe, gente, algumas referências, né? O livro de cura vibracional, da Deborah Eidson. Eu usei também muito essa apostila, né? Vocês encontram na internet, da acupuntura aromática, tá? Uma apostila em PDF, do Efraim Medeiros Ferreira. Algumas informações, né? Daqui esse livro também, A Raiva Sobe, o Medo Desce, tá? Aí hoje eu trouxe 3 óleos para a gente estar equilibrando esse elemento metal no nosso corpo, né? Aí cada desequilíbrio, né? O emocional. Eu tô focando muito nas questões mais, assim, emocionais, porque os elementos, eles têm vários aspectos, né? Que ele pode estar interferindo, né? Ele está relacionado com o alimento, com a estação do ano, né? Com cor, sabor. Eu trouxe um pouquinho mais voltado, assim, para as emoções, para a expressão nossa, tá? Aí é isso. Alguma dúvida? Hoje nós não temos a Rosana aqui, infelizmente, né? Para estar complementando, contribuindo. Às vezes alguém tem alguma coisa para acrescentar, é bem-vindo. Ô, Márcia, uma dúvida. O eucalipto, eu posso usar ou radiata, ou citriodora, ou... Como é que chama lá o outro? Temos vários eucaliptos, né? Glóbulos. Qualquer um Sim. deles.
Aqui eu trouxe, assim, eucalipto No geral. glóbulo, sabe? Eu até não Hum, coloquei a espécie, depois no PowerPoint eu vou acrescentar lá. Eu trouxe mais focado do eucalipto glóbulos, tá? Porque tem plantas que elas têm a mesma energia, né? Frequência. As do eucalipto, tem alguns que variam um pouquinho, né? De acordo com a espécie, tá? Lembrando que o eucalipto, ele é aquele óleo que ele ajuda muito a limpar a dor emocional, dor de relacionamento, né? Ele ajuda a gente a estar enxergando isso também. é bem pulmão mesmo, né? Eucalipto. Muito característico, Uhum. né? Eu trouxe, assim, esses três que, quando me veio, né, os óleos essenciais para o elemento metal, me veio muito isso, né? Porque o pulmão está muito relacionado com a tristeza, né? Quando ele está em desequilíbrio, com esse pesar, o lamento, né? E aí eu trouxe esses três, me veio esses três que eles agem muito nos pulmões, né? Porque a tristeza, ela desequilibra o pulmão, né? É bem assim, a emoção mesmo. E com isso também a gente tem aquele sentimento, assim, muita ansiedade também, né? Quando você está muito triste, junto, tem uma ansiedade também, né? Associada, né? Bom, pelo menos no meu modo de ver, tem. É porque na ansiedade você descontrola até a respiração, né? A respiração fica curta, você fica ofegante, aí dá taquicardia, né? Então tem muito a ver mesmo o pulmão com a tristeza ou a melancolia junto com a ansiedade, né? Que você fica, parece que é um vazio que você fica buscando como é que preenche, né? É É. muito Uma legal. coisa vai puxando a outra, só coisa ruim. É, Não, não, Vai, vamos ver aqui que a gente viu que está entrando nessa onda, a gente tem os recursos à mão, né, viu, não, Alô? eu estou falando, se deixar, porque só vai puxando, né? Sim, sim. Mas então, aí, olha só, o isopo, né? Como que ele tem Que engraçado, que o isopo não era um óleo, assim. Eu comecei a ficar mais atenta, depois do curso da aromaterapia vibracional, ao isopo, porque ele faz esse convite, né? Eu lembro da Rosana falando muito de um exemplo de uma pessoa que era muito tímida, retraída, e depois voltou lá, acho que da Europa, fez uns cursos de espangeria, usou muito isopo, tem esse caso na mente. E a pessoa voltou toda expansiva, né, falante, assim, como você vê como que ele atuou mesmo. E aí ele nos ajuda muito, assim, a gente se enxergar como ser espiritual, né? Você vai tendo assim, uma percepção de si mesmo, que todo o aprendizado, a Débora Edson chama de o tempo justo divino, é isso, é o tempo que você tem para estar vivendo. Cada um tem um tempo de aprendizado, e à medida que você tem esse aprendizado, aí você se dá conta, né, desse crescimento que você aprendeu, você automaticamente cresceu, né? Com aquela experiência. E aí como é que fala? É uma aceitação mesmo. Porque é bom, né? Quando você percebe esse crescimento, qualquer coisa, pode ser coisa simples. Aí você percebe isso, assim, nossa, né? Que bom, né? Isso aquece o coração, né? Aí você e o corpo eu percebe. acho. Oi. travou todo mundo. Não, que o isopo eu acho, não tenho certeza, que ele é um dos óleos sagrados, né? Que ele é muito citado na Bíblia, exatamente por essa questão que você trouxe, dessa elevação espiritual, né? Que ele ajuda nesse desapego aqui, né, da matéria, para você fazer essa transformação, né? Essa transmutação. Eu usei muito isopo no spray, por causa da minha mãe.
né, que ela teve uma doença neurológica que chama paralisia supranuclear progressiva, que pega o tronco cerebral. Então, ela vai paralisando mesmo a pessoa, mas a pessoa não perde, não entra em demência, né? Ela é super ciente, consciente. E o Isopo eu usava muito para a questão da espiritualidade mesmo, né? Para trazer esse entendimento, dar uma certa calma, porque é um processo de muito, como é que se diz? Que requer muita elevação, né? A pessoa meio que fica aprisionada ali no corpo, né? Então, diferente, por exemplo, do Alzheimer, que a pessoa se desliga porque a mente não está consciente, né? Essa outra patologia não, eu estou consciente de tudo que está acontecendo. Só que você vai perdendo você vai ficando mais limitada, né? Então é como se ficasse mesmo aprisionada e precisa de muita elevação. E uma amiga que recomendou isso, falou, coloca no spray. Gente, é maravilhoso, viu? Experiência pessoal para essa questão do desapego, da espiritualidade, de trazer o entendimento, né, para você diminuir esse sofrimento de alma. É muito legal, viu? Muito bom mesmo. Eu penso assim, que é uma percepção que você está experimentando aqui, né? Essa vivência do ser espiritual, né? Só à medida que você vai desenvolvendo é que você percebe, né? E a gente, mais novo, a gente vai vivendo, assim, deixando a vida te levar. Aí você vai tendo, né, uma maior consciência disso, né? Você é um ser espiritual, né? Tá nessa vivência aqui para aprendizado, né? Uma vez eu li sobre o isopo, já faz muito tempo, que eles usavam nos templos antigos, faziam vassourinhas assim, para limpar. Eu achei bem interessante. Então, porque tem óleo que, como eu falei lá na forma de uso, que você faz um spray para limpar o ambiente somente. E o isopo, ele ajuda não só nessa limpeza, mas ele te ajuda a ir fazendo essa conexão, né? É uma ervinha bem danadinha, Você sabe Poderosa. que poderosa. os florais da Califórnia, a Patrícia Kaminski e o Richard, eles desenvolveram um floral do isopo, que não está na minha apresentação, mas então eu vou colocar. Porque aí você pode colocar o floral junto com o óleo essencial, né? Que é o que eu tenho experimentado ultimamente no vibracional, né? Associando a mesma erva, tanto no óleo essencial quanto na essência floral. Eu vou colocar, então, o isopo, viu? Obrigada, Márcia. Eu vou colocar na apresentação do dia, acho que é 21 ou 23, não sei, na outra segunda, daqui 15 dias. Legal. Legal. Bom, gente, então, agradeço a participação de vocês, a complementação. Nós que agradecemos. Foi muito bom, Márcia. Obrigada. Foi Eu ótimo, agradeço. Márcia. Parabéns. Até a próxima, Vou então. encerrar aqui a gravação. Até. Obrigada a todas, obrigada, Márcia. Obrigada a vocês por participarem.